Mas não eu, mas Cristo em mim. Não eu, mas Cristo em mim. O mundo em que nós vivemos e essa geração que estamos nela é uma geração em que o que vale mais é o eu. É o aspecto pessoal, é a vivência pessoal, é minha opinião pessoal. É o que eu penso vale mais do que princípios e valores, sejam eles familiares, sejam eles valores históricos, sejam eles valores das Escrituras. Um exemplo, hoje à tarde recebi em um dos grupos que participo aí de WhatsApp, mais de milhares de grupos, né, que a gente participa, né, só do Perspectiva são acho que uns 10 a 12, da Missão dos Ciganos são uns 4 ou 5, daqui da igreja acho que são uns 7 grupos mais ou menos, e por aí vai, né? E de pastores e de líderes. Mas um desses grupos recebi um pequeno vídeo de uma jovem que estava no bloco de carnaval, dando uma entrevista, dizendo o seguinte, que ela estava com a saia um pouco mais longa, porque o Espírito Santo revelou para ela que era para ela ir para o bloco, mas com um vestido um pouquinho mais longo. Ou seja, o que vale é o eu. E ela até usou o Espírito Santo para dizer que revelou para ela, que é para ela ir para o bloco de carnaval, mas com um vestido um pouquinho mais longo, não era para ir com aquela sainha curtinha, não. O nosso mundo é assim, irmãos. O nosso mundo prega o eu, o valor do eu, o egoísmo. Mas isso é de agora? Isso é do nosso tempo? Isso é algo do nosso momento presente e só da nossa geração? Não. Começou ali, como diz o mineiro, logo ali, no Jardim do Éden. Começou quando o homem quis tomar o lugar de Deus, quando o homem quis tomar suas próprias decisões, quando o homem quis agir conforme o seu interesse e a sua própria vontade carnal. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai falar justamente para esse grupo de irmãos que queriam viver a vida cristã de qualquer maneira. Tanto é que no primeiro capítulo de Gálatas, ele vai tratar justamente daquela religiosidade que não era tão presente na vida dos Gálatas. De uma religiosidade que era muito inconstante, que não era algo permanente, não era algo perseverante. E o apóstolo Paulo, então, vai lidar com esses irmãos, e a mensagem de Paulo para aquela igreja, naquele período, na região da Ásia Menor, tem a ver comigo e com você. Paulo, então, no seu argumento, ele vai mostrar a necessidade do homem se voltar para Deus. Mas, como eu disse, o eu não é de agora. Quando nós olhamos não só para Gênesis, lá no comecinho de Gênesis, mas uma outra história também que nós podemos nos lembrar de alguém que está pensando mais em si mesmo do que nos princípios e valores do reino, nós podemos nos lembrar da história de Ló. Você está lembrado? O que aconteceu com Ló? Ló era um homem sobrinho de Abrão e foi junto naquela jornada rumo à terra prometida. Chegou um determinado momento, eu vou apenas aqui resumir a história, chegou um determinado momento que começou a ter ali um atrito entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E Ló então Abrão chega para Ló e diz: Ló, escolhe para onde você quer ir. Olha aí, você escolhe. Se você escolher ir para o lado direito, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para o norte, eu vou para o sul. Ou seja, nós vamos em lugares opostos. E o texto sagrado, e abra comigo lá, Gênesis capítulo 13. Olha que observação interessante que tem no texto. No capítulo 13, a partir do versículo de número 11, olha o que acontece que as Escrituras Sagradas nos narram. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até
Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Observe bem o finalzinho do versículo 12. Nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Vamos pensar, irmão, que Sodoma é o limite. Sodoma é a limitação entre o que é bom e o que é mal. Cada vez mais que se passava, Ló se aproximava mais daquela cidade, que aqui está declarado no texto, onde pessoas eram más e muito pecadores contra o Senhor. Quanto mais Ló se aproxima da fronteira, quanto mais Ló se aproxima da cidade, quanto mais Ló chega e arma suas tendas junto com a sua família da cidade de Gomorra, mais ele está se aproximando daquilo que é mal, daquilo que é pecado, daquilo que desagrada a Deus. E nós sabemos o resultado dessa história. Eu quero aqui lembrar para os irmãos o que ocorreu ali na cidade de Sodoma e Gomorra, essas duas cidades, e que influenciou a vida de Ló. O pecado. E o pecado, irmãos, ele tem uma capacidade tremenda, grandiosa, de cicatrizar a nossa mente, de nos tornarmos insensíveis àquilo que é pecado. Porque quando Ló está morando na cidade, e chega ali os anjos para trazer um aviso importante para Ló e sua família, quando esses homens chegam, o que a população, o que os homens da cidade querem fazer com esses anjos que ali chegam? Você se lembra? Para aqueles que não se lembram, eu vou lembrá-los aqui. Aqueles homens da cidade, que aqui no versículo de número 13, do capítulo 13 de Gênesis, está dizendo que eram maus, que eram muito pecadores, eles querem ter relações sexuais com os anjos. E Ló tem uma ideia mirabolante. Ló tem uma ideia criativa para resolver o problema. Qual é a ideia de Ló? Eu tenho aqui 2 filhas virgens. É melhor que vocês peguem elas para vocês e façam o que vocês quiserem, do que com os anjos. Talvez, irmão, por causa da nossa insensibilidade quanto ao pecado, pode vir ao nosso coração e à nossa mente, e talvez você já ouviu algum pregador dizendo, Ló fez uma coisa boa, né? Ele não permitiu que aqueles homens fizessem sexo com os anjos. Não, meu irmão. A insensibilidade levou Ló a arrumar um jeitinho. Eu acho que Ló era brasileiro, porque ele quer arrumar um jeitinho, e o jeitinho é, eu tenho 2 filhas virgens aqui, que tal vocês então fazerem o que vocês querem fazer com as minhas filhas virgens? Não, meu irmão. Ló já estava insensível quanto ao pecado, porque pecado é pecado em qualquer lugar, pecado é pecado em qualquer cultura. O que Ló deveria fazer era dizer, vocês estão errados, vocês não vão fazer nem com os anjos, nem com as minhas filhas, vocês não farão o que é mal com nenhuma pessoa, porque vocês estão vivendo uma vida de pecado. Mas Ló e sua família já estavam se acostumando com o pecado. E pior, que quando Ló sai dali, o que acontece? Sua esposa vira uma estátua de sal, porque o seu coração está na cidade de pecado. As suas filhas, depois, acabam fazendo coisas erradas também. E nós sabemos o resultado de tudo isso. Porque o pecado, amados, é um abismo sem fim. E quando o pecado não é confessado, ele vai trazendo mais e mais problemas. Tudo isso resultado do quê? Do eu. Mas vamos para um outro exemplo, na narrativa da palavra de Deus.
Quantas pessoas que pensam no eu? Lembra de Salomão? Salomão, olha Salomão, que homem temente a Deus. Quando Deus fala com ele que ele podia pedir qualquer coisa, o que ele pede? Senhor, me dê sabedoria. Para que, Salomão, que você quer sabedoria? Ah, Deus, eu quero sabedoria para cuidar do povo que é do Senhor. Isso não é tão teocêntrico, hein? Vamos combinar, não é? Extremamente teológico, bíblico, teocêntrico. Eu quero sabedoria. Para que você quer sabedoria, Salomão? Para cuidar do povo do Senhor. Só que Deus permite que Salomão não tenha somente sabedoria. E Salomão começa a ter o quê? Riquezas, poder, fama. Começa a fazer muitas coisas. E a soberba do eu, a vontade meramente humana, passa a fazer parte da vida de Salomão. E ele se distancia do propósito de Deus. E ele começa a fazer coisas também, alimentando o seu eu. Pensa, ter 700 esposas, e mais quantas? 300 mulheres do sexo. Concubinas é um jeito bonito de falar sobre mulheres do sexo. Eram mulheres que estavam ali para a hora que ele quisesse, por causa do eu. O texto que nós lemos, irmãos, ele vai mostrar para nós, em Gálatas, capítulo de número 2, que Paulo, ele faz essa declaração tão especial. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que ele faz essa declaração de Gálatas 2, versículo de número 20? Porque ele entende que Cristo pagou um alto preço por ele. E essa é a segunda parte que eu quero pensar com os irmãos. Nós precisamos pensar que não deve ser para quem quer agradar a Deus, o eu não deve prevalecer, o eu não deve ser o principal, não é a minha vontade pessoal, meramente humana, mas é a vontade de Deus. E Paulo só entendeu isso quando ele entendeu o que Cristo fez. E o que Cristo fez? Cristo não viveu para si mesmo, mas Cristo viveu para a vontade do Pai, porque ele foi obediente, e obediente até a cruz. Quando nós olhamos para a narrativa dos evangelhos, em todos eles, nós vemos um Jesus, que em todo momento, o desejo dele é obedecer o Pai, é desfrutar de uma intimidade com o Pai. Por isso, não mais eu, mas Cristo em mim. Por isso o tema desta mensagem nesta noite, porque assim como Paulo, eu e você precisamos ter esta referência para a nossa caminhada da vida cristã. Ter Cristo vivendo verdadeiramente no meu coração. E se Cristo realmente habita o meu coração e habita o seu coração, não é mais as nossas vontades meramente pessoais. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: isto que eu estou fazendo, isto que eu estou pensando, isto que eu estou sonhando, isto que eu estou planejando, é realmente Cristo em mim? É realmente expressão da presença de Cristo na minha vida? Porque, irmão, se Cristo é tudo para nós, todas as outras coisas estão debaixo da vontade, não do Natanael, mas é da vontade de Cristo. Abra comigo Marcos capítulo 8, do versículo 34 ao versículo de número 36. Vamos ler juntos Marcos 8, versículos 34 a 36. Marcos 8, 34 a 36. Diz assim, leiamos: Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos,
Disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, o convite de Jesus é muito especial. Porque as palavras de Jesus é a seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que isso significa? Em primeiro lugar, que se eu quero realmente fazer a vontade de Deus, se eu quero realmente viver para Cristo, a primeira atitude que eu e você precisamos tomar é negar a nós mesmos. É difícil, não é, irmão? Hein? Não é difícil negar a nós mesmos? As nossas vontades, meramente carnais, naturais, humanas. Por isso é que Jesus, ele começa por esse ponto crucial: negar a si mesmo. É negar o eu, é negar a minha vontade, é ir contra a natureza que nós herdamos de Adão e Eva, é ir contra a nossa natureza meramente humana. Então é uma luta constante, não é algo fácil de se fazer, porque é algo que nós vamos ter que conviver até a volta de Jesus. Mas a segunda atitude que Jesus fala aqui nesse versículo 34 é: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é tomar a cruz de Jesus. A cruz de Jesus ele tomou, não é? A cruz que era de Jesus, ele tomou. Ele foi até a cruz, ele cumpriu cabalmente, ou seja, até o fim, sem sombra de dúvida, sem erro, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma falha. Jesus tomou a cruz que era dele e ele foi até o fim. Mas agora, Jesus está chamando os discípulos a que cada um tome a sua própria cruz. A minha cruz é diferente da sua, e a sua é diferente do outro irmão, e do outro irmão, e do outro irmão. Cada um vai ter a sua cruz. Ah, Natanael, significa então que o sacrifício de Jesus não foi perfeito? Não, irmão, não é isso. O sacrifício de Jesus foi perfeito, a cruz que era dele, ele tomou. Mas ele agora chama a cada um de nós, eu e você, a tomarmos a nossa cruz. É ir até Jesus, é seguir o mesmo que Jesus fez. Não para salvar outras pessoas, porque essa parte da cruz Jesus já fez. Mas eu e você temos uma tarefa hoje a cumprir. Nós precisamos nos entregar totalmente a Ele. Porque o texto vai dizer no versículo de número 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem muitas pessoas que estão pensando no eu, estão pensando numa carreira, estão pensando em dinheiro, estão pensando em poder, estão pensando em status. Hoje pela manhã eu estava pregando numa igreja lá em Vila Velha, disse lá e vou repetir aqui. Meu querido irmão, para mim e para você que é crente em Jesus, não tem essa de sexta-feira você chegar e falar assim: agora eu mereço, sextou. O mundo é assim, eu e você não. Nós não trabalhamos para descansar, nós descansamos e trabalhamos, é diferente. Por isso que o primeiro dia da semana é o dia do start para mim e para você. Eu e você somos alimentados. Nós não fazemos por merecimento, porque eu e você merecemos o quê? O que nós merecemos? Eu e você merecemos o quê, meu irmão? Morte, lago de fogo e enxofre, perdição, era isso que a gente merecia.
mas Jesus nos deu a graça de podermos participar no reino dele, de sermos úteis no reino dele. Então, quando eu e você vamos trabalhar a semana inteira, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Não existe, meu querido, dicotomia. No domingo eu sou crente, estou tranquilão, estou em paz, estou abraçando meus irmãos, estou feliz com Deus. E durante o resto da semana eu xingo, eu maltrato, eu falo mal das pessoas, eu apronto, eu falo mal do meu trabalho, falo mal do meu patrão, do meu empregado, eu resmungo, eu sou um reclamão, um murmurão. Isso não existe para o crente, isso é vida dicotômica. Não existe crente na igreja, existe crente que é crente em todo lugar. E eu não vou fazer para o patrão, eu não vou fazer para o superior, eu não vou fazer por causa das pessoas que estão subordinadas a mim, mas eu vou fazer para a glória. O fardo fica mais leve, meu querido. Porque se você for fazer para as pessoas, elas vão te decepcionar, não vão? Hein? Não é verdade? Se você fizer para as pessoas, vai chegar um dia que elas vão decepcionar. Já tiveram algumas pessoas na minha vida que foram referências para mim. Mas chegou em alguns momentos que algumas dessas referências deixaram de ser referências. Porque elas falham, porque elas pecam, porque elas mudam de opinião, porque elas deixam de fazer aquilo que agrada a Deus. Mas Deus não muda. Cristo em mim significa que eu vou fazer para a glória de Deus. Cristo em mim significa que eu não vou fazer simplesmente por fazer. Seja o que for, seja aqui na igreja, seja servir aqui em algum ministério da igreja, seja no meu trabalho, seja na minha família, seja onde for, eu devo fazer para a glória de Deus, para abençoar pessoas. E os exemplos nas Escrituras são muitos, e a gente poderia ficar aqui até tardão da noite falando. Por exemplo, Jesus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. Você quer o mal para você? A palavra de Deus vai nos dizer que, no que depender de nós, devemos ter paz com todos. A palavra de Deus nos ensina que, se eu quero o bem para o outro, se eu quero o bem para mim, eu devo fazer o bem para o outro. Faça com os outros que gostariam que lhe fizessem. É princípio das Escrituras. A palavra de Deus nos ensina a perdoar uns aos outros. Isso é Cristo em nós. Agora o mundo não. O que o mundo ensina? O cara te deu um tapa, dá 2 nele. Ele te chutou a canela, dá um chutão no meio do estômago dele, no abdômen. O fulano fez isso com você, faça isso. Isso é o ensino do mundo, mas o ensino de Jesus é diferente. Se nós olharmos, amados, ali para Mateus capítulo 5, quando nós vamos ver as bem-aventuranças, olha o que diz ali sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado se você for perseguido. Bem-aventurado se disserem o mal contra ti. Bem-aventurado se você for humilhado. E ali vai vários aspectos de alguém que toma a sua cruz, de alguém que nega a si mesmo. É o martírio. A bem-aventurança, capítulo 5 de Mateus, tem a ver com o martírio. O que é o martírio? Não é você simplesmente morrer por uma causa, mas é você se entregar totalmente ao Senhor Jesus. E se passar por humilhação por causa de Cristo, e se você for perseguido, e se você for injuriado, e se você for maltratado, e se, tem vários sis ali no capítulo 5, nós nos lembrarmos que nós somos felizes,
Felizes não por causa das coisas ruins que estão acontecendo, mas é porque essas coisas que estão acontecendo, é porque eu decidi negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus. Será que Cristo realmente é aquele que governa a sua vida? Você que está aqui nesta noite. Será que Cristo é aquele que você busca antes de tomar as decisões na sua vida? Será que Cristo é aquele a quem você busca se subordinar a cada momento da caminhada da vida cristã? Gálatas vai terminar a parte B do versículo 20 e o capítulo 21 vai dizer: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Pergunto: Cristo morreu em vão? Não. Cristo morreu por aqueles a quem Ele veio morrer, por aqueles a quem Ele deseja salvar. Entre todos os povos da terra, existem pessoas as quais Deus escolheu para serem salvas, e o método que Deus escolheu é que Cristo fosse morrer. Todas as demais religiões, fora de Cristo, todas elas, alguém precisa fazer algo para ganhar os benefícios da divindade. No meio islâmico é assim, no meio do budismo é assim, no meio do shintoísmo é assim, do hinduísmo é assim, das religiões espíritas no Brasil é assim, e outras religiões, e outras religiões, e outras religiões, você tem que fazer algo, você tem que fazer boas obras, você tem que realizar algumas coisas para conquistar o favor da divindade. Mas aqueles que são de Cristo, não. Cristo já fez. Olha que bênção, meu querido. Cristo já pagou o preço. Ah, pastor Natanael, significa que a gente não deve fazer coisas boas? Devemos. Quando nós olhamos, por exemplo, a Mateus capítulo 9, a partir do versículo de número 35, nós vamos ver que Jesus percorria todas as cidades e povoados, e viu que ali tinha pessoas, o quê? Necessitadas. E o texto vai dizer que Jesus se compadeceu-se delas, curou pessoas, libertou pessoas, abençoou pessoas. Então Jesus fez coisas boas, e disse que os discípulos deveriam fazer também. Versículo 37, 38, no capítulo 10, o capítulo logo em seguida, Jesus então chama os discípulos, e entre o versículo 1 do capítulo 10 de Mateus, até o versículo de número 5 e 6, nós vamos ver a descrição ali de todos os discípulos, que são resultados daquela oração que Jesus mandou eles fazer, de rogar por trabalhadores para a seara, e Jesus os designa para que eles também pudessem fazer coisas boas, e Jesus chegou a dizer que eles fariam obras ainda maiores, maiores não no sentido de poder, mas maiores no sentido de extensão. Eu e você somos a extensão da igreja, eu e você somos chamados a ir às pessoas e se compadecer-se delas. Será que tem alguém que necessita de compaixão no meio em que você está inserido? Quando eu falo disso, meu irmão, não estou falando de uma cesta básica simplesmente, porque pode ser alguém que está extremamente abastado, mas precisa de compaixão, está com seu coração amargurado, está com seu coração angustiado, às vezes tem de tudo do bom e melhor, tem pessoas o servindo, mas estão com seus corações necessitando de um conforto, de uma palavra, de uma exortação, de um aconselhamento. Ah, irmãos, o nosso mundo está assim. Jesus, há 2000 anos atrás, já tinha falado sobre isso.
E eu e você devemos demonstrar que Cristo realmente vive em nós. Que Cristo realmente possa viver em nós. Que Cristo realmente possa ser a expressão do grande amor de Deus para com outras pessoas, através da minha vida e da sua vida. Nós fomos chamados para ser bênção neste mundo. Nós fomos chamados para anunciar Jesus. O mundo que está aí fora, não somente nesses dias festivos do nosso mundo, eles estão em busca de uma verdadeira alegria. Mas nos valores deste mundo eles não encontram. Não encontram. Porque a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade não está em Gomorra. Ló achou que era Gomorra. A verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer não está em 700 mulheres, 300 concubinas, como Salomão achou que era. Muitas pessoas também estão em busca de felicidade, de paz, de alegria, em lugares errados no nosso tempo. Mas a verdadeira alegria é a presença de Jesus nas nossas vidas. Não mais eu, mas Cristo em mim. Que isso seja verdade na nossa vida, mas que nós possamos levar esta mensagem para muitos outros, onde nós estamos inseridos e onde o Senhor quiser nos levar, em qualquer lugar deste mundo. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, e eu peço, se possível, o grupo de louvor vir aqui e cantar essa última música que a gente cantou.